Olá, meus irmãos, meus amigos, como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem com as bênçãos de Deus nas suas vidas. A devocional de hoje tem como tema a oração e os cuidados com os enfermos, com os doentes, né? O título é Orando com os enfermos pelo que eles clamam. O texto base se encontra em Mateus 25, 31 a 45. Vamos ler o seguinte. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem na sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhe-á o rei: Em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, menos dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E ele responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. Jesus fala nesse texto sobre a nossa dedicação que devemos ter pelas pessoas. O nosso enfoque é sobre os enfermos, isto é, as pessoas que estão doentes, a qual devem ter a nossa atenção. E qual deve ser a nossa atitude ser dada a esses doentes, que clamam por cura, cuidados, solidariedade, visitas, palavras de conforto e orações. Jesus, em seu ministério, ele se importou com os doentes, com os enfermos, e curou a vários. Temos o exemplo da mulher que tinha hemorragia crônica, a sogra de Pedro, e muitos doentes que foram trazidos a eles foram curados. E que a pessoa que está doente, mais clama, é pela cura, né? E que para isso aconteça é preciso, em primeiro lugar, que ela mesma se ajude. E depois aceite a receber a ajuda dos outros, que são os médicos, enfermeiros, família, cuidadores, pastores, irmãos na fé, amigos, etc. Seguindo as recomendações médicas e orando com a fé de que Deus está no controle da situação e que essa situação vai mudar, vai melhorar, de acordo com a vontade dele e o cumprimento da sua palavra. O salmista conhecia bem isso. No Salmo 30, verso 2, diz o seguinte: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. No Salmo 103 diz o seguinte: é ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Por isso o doente, quem está enfermo, deve ter fé em Deus, que Deus vai agir da melhor forma possível. Louvado seja o Senhor. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso de 30 a 37, ele nos conta uma parábola de cuidado, né? A parábola do bom samaritano. E diz o seguinte: certa ocasião, um mestre na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, contando uma história: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, lhe espancaram, tiraram as suas coisas e deixaram bastante ferido, quase morto.
Aconteceu de estar descendo pela meia estrada um religioso, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, sem lhe dar importância. Assim também desceu um músico, um levita. Quando chegou ao lugar e passou pelo outro lado, sem também lhe dar importância. Mas um samaritano, um forasteiro, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem. E quando o viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele. Aproximou-se, levantou, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou ele a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, isto é, deu dinheiro ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A Jesus questionou o religioso: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem, que caiu na mão dos assaltantes? Aí respondeu o religioso: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Meus queridos, meus amados, Jesus nos mostra que devemos cuidar e sermos solidários com os doentes. Os enfermos, eles clamam por socorro, por ajuda, eles necessitam que cuidamos deles, os ajudando, mas muitas vezes eles não têm recurso financeiro, não têm recurso material, não têm alimento, que venha ajudá-lo no seu restabelecimento da sua saúde, né? E nós, como os filhos de Deus, devemos nos compadecer disso, devemos agir com misericórdia, devemos ajudá-los, devemos ajudar eles com os nossos recursos e também com as nossas orações. Devemos orar intercedendo ao Pai para que Deus o restabeleça a sua saúde, restabeleça as suas boas condições. E a palavra de Deus diz o seguinte: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, pelo necessitado. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Quando nós ajudamos aos que necessitam, aos que estão enfermos, Deus está vendo tudo isso, meus amados. Que Deus nos abençoe. Outro dia eu li o testemunho de uma irmã da igreja, agradecendo pelos cuidados recebidos por alguns irmãos. E eu quero afirmar que a igreja, ela age através dos irmãos, mesmo que não sejam todos, pois muitas vezes isso não é possível. Mas quando Deus levanta uns para ajudar, para servir, é a igreja em ação. Louvado seja o Senhor por isso. Que a igreja esteja sempre ajudando em ação, através dos seus filhos, através dos seus irmãos. Jesus, no texto lido em Mateus, também diz que vai nos questionar se visitamos os doentes. Isto é, se nós demos atenção ao seu clamor. Muitos doentes, conhecidos ou não, às vezes estão solitários em suas casas, estão solitários nos hospitais, lá nos leitos, né? E até nas ruas. Precisamos dar atenção aos enfermos. Precisamos dar atenção visitando eles, para conhecermos as suas necessidades e também para mostrar que eles não estão só e que merecem a nossa atenção e amor. Precisamos levar uma palavra de conforto também. Em Mateus 5,33 diz: estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste me ver. Jesus, através da sua palavra, traz conforto e confiança e segurança de que quando alguém está enfermo, ele está próximo e cuida. Por isso, meus queridos, nós também devemos levar uma palavra, ministrar uma palavra de conforto aos que estão enfermos, né? Nós temos uma palavra lá em Mateus 11:28, né? Que diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis abatidos, tristes, doentes, deprimidos, que eu vos aliviarei, né? Os enfermos reclamam por mensagem de esperanças, mensagem de fortalecimento. Os enfermos clamam pela palavra de Deus, que os fortifica. Louvado seja o Senhor. Por último, Jesus sempre orou ao Pai pela cura dos doentes, pela cura dos enfermos, para que a cura fosse feita e com isso um milagre acontecesse. No clamor dos enfermos, a oração é muito importante para o seu restabelecimento, é muito importante para o seu fortalecimento. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 16, diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os pastores, os irmãos da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E a oração feita com fé o curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo
é poderosa e eficaz. Meus queridos, meus amados, devemos dar toda atenção aos que estão enfermos. Podemos ajudar de várias formas, como foi dito neste vídeo. Você que está enfermo e necessita de ajuda, se comunique. Comunique com a família, com a igreja e amigos, para que possam tomar conhecimento do estado que você se encontra. E você que sabe que o outro que está enfermo e necessita de algo, entre em contato com ele ou a família. Ligue, mande mensagens e principalmente ore por ele, para que Deus o restabeleça. Que Deus nos abençoe neste dia. Amém.